Pessoal, o encontro de hoje, o foco dele é. Vocês estão me ouvindo bem? Que aqui está chovendo muito, então um barulho grande de chuva. Hoje, a intenção do encontro de hoje é realmente um tira-dúvida, tá? Principalmente referente aos encontros anteriores, o conteúdo que a gente viu nas outras aulas, né? Que foi. A gente começou com a parte de Yin e Yang, né? A dualidade. Depois, os cinco elementos, nós vimos todos eles, e nós vimos também um pouco sobre a acupuntura esotérica, né? E o da semana passada foi sobre a fisiologia energética, né? Então, o nosso interesse é realmente monitorar o estudo dos senhores, das senhoras, né? E ajudar. E aí não faz sentido eu estar dando um outro curso de novo de acupuntura, pelo contrário, né? A gente tem essas formas de monitoria, que seria curso e de mentoria, né? Curso e ajudar, que é a nossa intenção, e tem aquelas mentorias que é só ajuda, né? Então, o pessoal só se encontra uma vez por mês para saber como é que tá. E a nossa intenção é que vocês realmente pratiquem, né? E eu sei que está corrido para todo mundo, eu sei que é difícil, mas o momento é esse. E aí a nossa intenção também é aproveitar quem ainda está no curso, né? Quem está estudando, está verdinho ali, e poder ajudar, né? Porque depois a vida debanda, né? A gente vai, cada um seguindo um rumo, e aí fica mais difícil, tá? Então, a nossa intenção é ajudar nesse momento. E aí eu queria ouvir vocês, Roberta, Nath, né, Vivian, como é que tá aí a prática de vocês? Chegou foi o sono, Vivian? Eu não sei se para as meninas, mas esse último mês aqui foi o mês mais complexo de toda a minha vida. Eu nunca pensei que eu não consegui nem estudar. Uhum. Foi bem conturbado mesmo. Assim, foi um mês mais difícil O de meu todo o também. curso. Chegou ao ponto de ontem eu quase cancelar, quer dizer, eu cancelei atendimento porque a imunidade baixou. Mas aí eu consegui fazer umas práticas aqui, melhorou e eu fui atender. Mas estava difícil. E a gente tem que se cuidar, né? Mas é isso. A Nádia, Roberta, como é que tá? Como é que tá aí, Roberta? Tá cuidando só mesmo dos peixes ou tá cuidando de gente? E a Nádia? Não, Alexandre, minha Eu tô prática cuidando mais de peixe. Tá falando comigo ou com outra pessoa? Com você. Tá cuidando muito de peixe? Comigo? Eu agora tô criando os peixes para matar os peixes, né? KKKKK. A gente tô começando a organizar no que eu tô transferi faz pouco tempo, né? Então apagando muito incêndio. Me Ah, deram um negócio para coordenar, que é uma bomba relógio. Todo dia é um problema diferente. Agora, depois de uns 4 meses que eu estou começando a botar as coisas nos lugares e de fato as coisas estão começando a dar uma perspectiva de constância, né, para fazer experimentos e tudo mais. sim. Eu atendo esporadicamente só minha mãe e meu pai e uma moça que é lá da própria universidade, que ela é uma senhorinha que tem muita dor nas pernas, tem muito inchaço nas pernas, aí ela já fez mais de 30 sessões de fisioterapia e não melhora. E eu já fiz só um aurículo nela, e ela já se Legal. sentiu melhor, um bem-estar. Aí eu faço às vezes sintomático somente, não estou fazendo reequilíbrio em ninguém, porque eu não estou tendo tempo para Uhum. fazer reequilíbrio. Eu demora mais de uma hora e meia, porque Sim. para eu pegar o pulso, para eu fazer o pentagrama, tudo certinho. Os pontos eu já sei, alguns, né, assim, os mais recorrentes de reequilíbrio, que são os pontos Ting, eu já
Ting não, né? Mas os pontos sul, né? Eu Sim, consigo achar facilmente, legal. mas tá muito puxado. Eu adoeci também, eu peguei essas viroses que tá acontecendo, mas comecei a fazer tai chi. Tô todo dolorido, inclusive da aula de Tai Chi Chuan. Aí não tô conseguindo chegar a tempo do Tai Chi para assistir tua aula ao vivo, por isso que eu não estava mais participando. Sim, E aí não tem outro horário do Tai Chi, né? Mas assim, eu acho que vai dar certo. Devagar e sempre. Mas preciso revisitar todas as aulas, porque até as primeiras que eu participei, né? Eu acho que ainda preciso estudar mais. sim, legal, legal. Legal, Roberto. E realmente a prática, né, ela vai levando à perfeição, mas no começo, para a gente pegar pulso, jogar no pentagrama, do pentagrama, olhar as regras, né, para tentar diminuir os pontos, e aí olhar os pontos sul, para a gente ver quais são os pontos da estação, encontrar os pontos no paciente, preparar o material, e aí isso aí já foi 40 minutos, né? E aí até a gente começar a aplicar. E aí, quando vai tirar, já está com 1h20, 1h30, né? Então é muito tempo e a gente tem que reduzir isso ao máximo. E a dica é essa mesmo, a gente começar a praticar e ter alguns protocolos, né? Então, a intenção do protocolo é a gente avaliar o paciente e a dor dele geralmente tem um foco, né? Então, o foco é dor muscular. Então, músculo eu sei que é baço pâncreas, eu sei que tem tendão e ligamento é fígado, eu sei que tem a parte respiratória, né? É pulmão, ou alergias, ou pele. E aí a gente pode ter protocolos dentro desses pontos, né? Então, todo mundo, toda a turma que eu já dei aula, eu digo para fazer um glossário, né? Que o glossário é, dentro da sua realidade, quais são os casos mais comuns que você pega, e aí você vai estudar aquelas doenças, né? Então, fibromialgia. Então, fibromialgia eu tenho que estar bem alinhado com aquilo, porque quando chegar o paciente, eu vou fazer o curso, eu vou mostrar segurança, confiança, mas apesar de não ter tanta experiência, aqueles pontos ali já vão me servir muito, né? Então, ontem eu estava conversando com um acupunturista da minha turma, que hoje a gente está trabalhando junto, ele psicologia e eu na fisioterapia, mas ele disse, Alexandre, eu comprava uns livros de protocolo que eram tão bons que mesmo eu olhando o protocolo e atendendo e fazendo todas as regras pela estação, ver o que que precisava, e aí ele comparava o que ele fez com o que o livro dizia, né? E aí era muito bom. E aí o Alterosh é um dos livros de diagnóstico melhor, e ele tem um livro sobre gestantes, né, sobre, desculpa, a saúde da mulher, e eu vendo o que eu faria na saúde da mulher e olhando os protocolos dele, dá o mesmo ponto, né, praticamente. Então, o protocolo ajuda bastante quando a pessoa sabe o que está fazendo, né? Então, o propósito é só ali ter uma segurança de que eu não estou usando pontos que não sirvam ou que vão prejudicar meu paciente. Então, escolhendo bem os protocolos, um glossáriozinho seu, né? Então, muito problema respiratório. Você vai ter ponto do pulmão, que serve para problema respiratório, mas também vai ter o ponto do rim, um ponto do IG, né? Um ponto e por aí vai, né? Então, o que que tem a ver o IG com o problema respiratório, né? Então, além de ser acoplado do pulmão, o IG termina aqui no nariz, né? Então, o IG 20 é um ponto que serve, mas vai ter outros pontos de outros meridianos, né? Então é bom a gente estar com uma pastazinha, né? Com todo o material organizado, tá? E aí a Naide também, como é que tá a Naide? Vai dar certo o Oi, nosso projeto? vai, vai. Tá bom. E assim, também, tá ouvindo? Tô Estão ouvindo, ouvindo? tô ouvindo. Pronto. Sim, assim, essa questão de fazer a acupuntura, como é que está a prática da acupuntura, assim, está muito restrita.
eu atendo alguns casos no PSF, onde eu trabalho, né? E, assim, faço auriculoterapia, coloco vaso maravilhoso em alguns pontos, vou seguindo essa lógica bem aí do protocolo que você fala, porque a gente não tem muito tempo no atendimento que eu faço lá, então tem que ser um atendimento mais rápido e mais prático. E é isso. Sim, E sim. também bem doente de uns dias para cá, de uns anos para cá, mas eu estou melhorando. Então, não assisti a algumas aulas, não me fiz presente, mas estou aqui. Ah, tá bem. É interessante a gente. É o começo de todo mundo, né? É fazer aurículo, é fazer. Começando aos poucos, com que a gente tem segurança, né? Mas aí entra também o fator que é a nossa, digamos assim, a valorização do que a gente estuda, do que a gente entende, aprende e tem que botar em prática, porque muitas vezes o paciente vai chegar a um limite dele não ter a resposta, né? Então, a aurícula ajuda demais. Os pontos sintomáticos ajudam muito, mas é interessante a gente ter a segurança de aprofundar, porque é aquela história da camada de cebola, né? Então, quanto mais a gente estuda, aprofunda e está preparado, mais os casos interessantes vão chegar até nós, né? E muitas vezes um caso muito interessante passou por nós e a gente não teve resposta e isso às vezes faz até a gente desistir, né? Ah, eu não consegui o resultado esperado e aí acaba pulando, né? Mas eu digo, sim, para todo mundo, a acupuntura, ela não tem os 3.000 anos que ela tem de estudo, de prática, só porque ela é antiga. Ela tem 3.000 anos porque depois de 1.000 anos ela continuou sendo muito boa e muito importante. Depois de 2.000 anos ela continua sendo muito importante, né? E se ela não tivesse a resposta que ela tem, talvez ela não durasse esse tempo todo, né? E sendo tão respaldada, tão reconhecida como prática, né? E aí ainda está longe do reconhecimento que deveria, né? E aí eu fico pensando em tanta gente que já desistiu ao longo desse tempo todo dela e tanta gente que batalhou para ela estar do jeito que está, ser do jeito que é, e a gente só precisa pegar o conteúdo, estudar e aplicar, né? E muitos estudam, mas não aplicam, né? E aí o nosso interesse também com essa mentoria é que todo mundo aplique, todo mundo pratique para receber esse resultado. E aí o resultado financeiro, os outros resultados vão ser consequência, né? Beleza? E aí, Flávio, como é que tá? A Flávio pratica bem, né? Oi, professor, tudo bom? Tudo bom. Olha, eu ando com esse material de acupuntura para cima e para baixo, Eu tentando acredito, eu aprender o acredito. máximo, porque eu não vejo a hora de conseguir colocar isso realmente em prática, né? Eu converso muito com as pessoas, todo mundo que está ao meu redor sabe que eu estou estudando acupuntura, e aí eu fico tentando checar o pulso, verificar a língua. Aí eu acho muito legal, porque quando eu consigo checar algo no pulso, que eu também vejo alguma coisa na língua, né, que coincide, eu digo, ah, então estou no rumo, estou no rumo. Mas eu não vejo a hora de, assim, praticar mesmo, né? Em algumas pessoas que eu tenho mais confiança, né? Eu tenho tentado, tenho feito, né? A acupuntura, tentando colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido. Sim, Mas tem outras pessoas, por exemplo, então à minha volta tem muita gente, por exemplo, tem muitas gestantes que eu conheço que estão no meu ciclo ultimamente, né? Muitas mulheres gestantes. E aí eu fico, meu Deus, eu sempre lembro, aí tem ponto que não pode usar na gestante. E aí eu fico com receio e eu não tenho feito nada. E até lhe perguntar, assim, fazer algumas perguntas, né, a respeito de sintomas que elas ficam me falando, sim. e para ver se eu
posso já mostrar que a importância da acupuntura, né? Que a acupuntura pode ajudar, né? Sim, Uma alternativa. E também para os bebês dela, de algumas outras que eu conheço. Esse é o público assim que está assim, em volta de mim, é esse tipo de pessoas, né? E aí são dois públicos muito delicados. Outros é que aparecem muito assim para conversar comigo, são pessoas que têm problema de ansiedade, ou são diabéticos ou hipertensos. sim, sim. E pessoas também com problemas articulares. E aí eu fico estudando o material e procurando coisas relacionadas a isso para tentar me inteirar um pouco sobre isso, mas é tudo muito profundo, né? Sim. E como quem está começando na área, fica, a gente fica perdido. Por onde começar? Como que começa? Aí chega o professor Nilson e diz, leia o Imperador Amarelo. Então, ai, ai, Aí, é aí, isso. aí desiste, né? Não Não, vou desistir, não. legal. E, Flame, e isso faz muita diferença, viu? Você conversar com as pessoas sobre o assunto, eu acho que você já passou por isso. Faz a gente entender que a gente tem dúvida que a gente nem sabia que tinha essa dúvida, né? A gente está no momento que a gente nem sabe que nem sabia, né? É, E muitas vezes a gente ganha confiança, a gente vai entendendo, né? Então, eu fazia muito isso, né? Então, eu tinha comprei uma bonequinha daquelas bem baratinha de plástico, né? Bem oca, e desenhava o sim. meridiano, e aí o pessoal tu vai ficar doido com isso. Mas eu tinha que estudar, eu tinha que aprender, tinha que comentar, né? E aí uma Uhum. professora lá de São Paulo disse, rapaz, você entende a acupuntura a partir do momento que você consegue explicar para uma pessoa que não sabe de nada e essa pessoa sai sabendo de alguma coisa. E aí você vai entender que você já entendeu a acupuntura. Quando a gente começa a falar dela de forma fácil. E aí eu começava a resumir livro, e aí do resumo eu ia escrevendo depois com minhas palavras o que que eu entendi, e aí logo que eu terminei o curso, a Isabela me chamou para dar aula. Eu, não, Isabela, eu só sei o que está no livro, eu não tenho prática. E aí eu fui praticar por 3 anos, e aí surgiu de novo o curso para poder dar aula, e aí eu me senti mais preparado, aí fui fazer o curso, né? Então, com 2 meses que eu estava no curso para dar aula, que era o avançado, já me chamaram para dar aula de aurículo. E aí eu já tinha, assim, tipo, umas 5 aulas de aurículo montada para mim, né? Então, eu só precisava saber passar para os outros. E isso eu já tentava fazer, né? Então, eu tentava convencer meus pacientes. E isso é o que eu também indico muito para quem está começando. A gente tem que fazer com que o paciente compre a acupuntura e que ele também venda, né? Então, ele tem que, além de ter o resultado dele, ele tem que sair falando bem. E aí a gente usa aurículo, que é uma forma de vender também. O paciente sai com aquilo ali na orelha e aí vai perguntar, as pessoas perguntam, né? O que é isso aí na tua orelha? Ele vai dizer, é acupuntura. Quem faz é o Alexandre, ele atende em tal lugar, melhorou da minha dor de cabeça, melhorou da minha lombar. E aí o outro vai comentar, rapaz, eu fiz isso aí há muito tempo e eu melhorei mesmo e eu acho que eu estou precisando. E aí acaba que a gente precisa desses artifícios também, né? Mas é muito Professor, importante a gente conversar sobre e, a e, cultura, falar com quem não sabe de nada e a gente explicar, não tem a estação do ano, não está tendo esse surto de virose, um monte de gente aí com problema, não está tendo muita diarreia, não está tendo muito problema respiratório. Essa fase do outono é assim, o outono começou lá em março, e aí a gente começa a falar, né, dessa mudança de época do ano, né? E aí as pessoas começam a se identificar e a gente fala justamente dessa importância da gestante fazer, né, o que acontece no começo da gestação, no final, mas para isso a gente tem que entender também para nós, né? A gente tem que estar seguro do que a gente está falando, né? E aí esse nosso encontro de hoje é para a gente estar comentando sobre isso, sobre as práticas, sobre as dúvidas, as dificuldades. E aí, você quer começar, Flávio? pode ser.
Professor, olha, eu tenho lido bastante assim, sobre as funções do Zang para eu poder, porque assim, no meu ver, se eu tiver uma noção de como os órgãos funcionam, quais são as funções deles, eu vou conseguir assimilar melhor as coisas, né? Vou conseguir, ao ouvir uma pessoa, fazer, falar as queixas que elas têm, eu Aham, vou conseguir me situar melhor, né? sim. Mas eu acho que eu tenho também uma dificuldade nessa questão do yin e do yang, que eu já, na primeira aula, o senhor falou sobre isso, Sim. mas em ver se aquela deficiência que a pessoa tem, ou excesso, é yin ou yang, e como somar isso com a questão do Zhang Fu, entendeu? Das funções ali dos órgãos. Eu tenho tentado aprender ao máximo que eu posso agora no momento sobre as funções de cada elemento, né? De cada órgão ali, cada elemento, justamente para ver se essa coisa condensa mais no meu pensamento, né? Tipo, o que é a função do rim, o elemento água, como é que é, o Uhum. elemento metal, como que eu vou identificar que a pessoa, os sintomas dela estão relacionados, por exemplo, ao, ao, ao elemento madeira. Eu estou tentando me situar, já li bastante, mas aí eu acho que eu acabo ficando sempre na dúvida ali quando chegar, é um excesso, é uma insuficiência, como que eu vou fechar o meu pensamento em relação ao que a pessoa está me dizendo aqui? Legal, boa colocação. E, na verdade, esse daí já é a cereja do bolo, né? Porque o que acontece? A gente tem que estar com isso muito, 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 né? Se eu fosse falar assim, era meia hora de muito bem afiado, né? Então, nos cursos de fisioterapia, de enfermagem, principalmente fisioterapia, enfermagem e medicina, é muito trabalhado fisiopatologia, né? Ou seja, a fisiologia, que é o funcionamento normal do corpo, e o funcionamento com as patologias, né? Por exemplo, como é que o pulmão funciona, as vias aéreas superiores, as vias inferiores, a traqueia, os brônquios, o que é o pulmão, para onde é que ele expande, em que ele tem contato, né? Onde é que ele está, e aí isso aqui é a fisiologia, né? E aí tem a embriologia, onde é que ele começou, com tantas semanas, com um mês, com 5 meses, com 10 meses, quando vai nascer, o que acontece com o pulmão. Então tem, além da fisiologia, tem a embriologia, que é o começo de tudo, e aí tem as patologias, né? Que são doenças comuns do pulmão. Aí vem efizema pulmonar, DPOC, asma, bronquite, tuberculose, e cada uma tem um ritmo de evoluir, né? Então, assim, só para explicar aqui, é muito tempo estudando um órgão ou um sistema, né, respiratório. E aí é mais um monte de tempo estudando sistema cardíaco, né? Então, o coração, os vasos, a dilatação, o que acontece com o coração, o que acontece depois com o coração junto com o coração junto com outras coisas, e aí, e todas as doenças. Então, assim, os cursos que são de 4, 5 anos na área de saúde, ainda é pouco, a gente sai sem saber de nada, e aí imagine só 2 finais de semana para falar disso tudo, né? Para o acupunturista sair sabendo de tudo isso. Não dá. E aí, assim, é realmente a gente entender essa história do Zhang Fu, que já traz muita informação, mas a gente tem que ter tempo para ler, para aprofundar, para realmente ouvir outra pessoa falando. Então, eu ouvi o Gilberto, ou eu ouvi a Raíssa, eu ouvi o Alexandre, mas aí às vezes vai ser a Ana Maria que vai me ensinar bem. Vai ser o João Demétrio que vai me ensinar bem.
Mas, na verdade, foi desde a primeira aula com o professor Nilson que as coisas vão encontrando e a gente vai se conectando e as coisas começam a fazer sentido, né? Mas tem que ter realmente esse aprofundamento. E aí, quando você fala de, eu não sei se é yin, se é yang, se é excesso de uma coisa ou se é insuficiência de outra, também vai ser bem da prática. Tá? Então, a próxima aula vai ser comigo, que eu vi da tua turma, diagnóstico 1, né? Então, vocês agora que viram alguns fatores que começam a fazer o diagnóstico, então, nessa nossa aula, nós vamos ter diagnóstico 1, psicologia e diagnóstico 2, tá? Aí no diagnóstico 2 é que a gente vai aprofundar e juntar tudo isso. E aí, mas vai ser na avaliação realmente do pulso que as coisas começam a definir o que é e o que não é, tá? Então, no pulso, realmente é que a gente vai tirar essa dúvida, porque na anamnese pode ser uma coisa ou pode ser outra coisa que a gente nem espera. Quando chega no pulso é uma outra situação, tá? Mas a gente valoriza o que o paciente se queixou, tá? Então, a queixa é infecção urinária, mas a gente vai ver o coração do paciente tá a 1000. Então a gente, mas o problema maior aqui é no coração, não tem nem problema aqui no rim, na bexiga, no problema geniturinário. A gente trata a queixa do paciente de infecção urinária e mais o que está no pulso, né, que é o coração. Aí a gente vai ver justamente o paciente está com problema no elemento fogo e no elemento água, né? E aí o fogo está muito alto e a água está tentando combater, e aí a água é quem vem se queixar, né? Então eu costumo dizer que o nosso corpo é uma empresa, né, muito criteriosa, mas quem trabalha muito é justamente quem vai estar reclamando do excesso de trabalho, né? E aí quem está trabalhando pouco não vai estar reclamando muito, né? Então, quando a gente começa a organizar as coisas, aquele que estava trabalhando muito tende a se equilibrar. E aquele que estava trabalhando pouco é quem vai começar a reclamar porque está trabalhando, né? Está começando a trabalhar quando ele só queria ficar parado, né? E aí a gente vai ter que observar o todo, tá? Mas você está indo bem, está indo bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Tudo bem? Ah, desculpa. Pessoal, eu trouxe aqui 3 casos clínicos, tá? Para a gente demonstrar isso. Você quer falar alguma coisa, Flávio? Não, professor, pode seguir o caso depois, Não, se de pode repente tiver sim. espaço. Tem sim, pode falar. Eu trouxe os casos, mas era só para, no caso de não ter as dúvidas, as dificuldades. Ó, pô, eu queria citar o caso de uma pessoa que ela está gestante, né? Hum? Está no terceiro mês de gestação Sim. e ela tem enjoos, assim, o dia todo, mas principalmente, eu já anotei conversando com ela que é no horário depois de 5 horas da tarde, né? Sim. Ela tem enjoo demais, muito enjoo e dor de cabeça, né? Perfeito. E aí, ela até, como ela sabe que eu estou fazendo acupuntura, e a gente já tinha conversado bastante, ela até queria que eu fizesse alguma coisa por ela, Aham. né? Mas eu fiquei, receosa de fazer qualquer procedimento, li tudo, mas não quis interferir em nada, né? Por ela estar no início da gestação e também por eu não ter segurança para ajudar. Mas eu queria que o senhor Sim. explicasse o que acontece, né, nesse período e como que justifica, né? Como que a acupuntura ela explica, como a medicina chinesa explica isso. Uhum. Tá. Então, só para eu situar todo mundo aqui, né? Você começou o curso junto com sua irmã, não foi?
Era uma Foi. duas. Uhum, E aí, o que foi que foi. aconteceu? Só para o pessoal situar aí. A gente foi fazer o curso de acupuntura porque ela tinha, nós duas, né? Dificuldade para engravidar. E aí a tentativa era, vamos aprender acupuntura porque já tentamos de tudo, quem sabe a acupuntura resolve. Aham. E aí no, no- não lembro se foi no terceiro módulo de acupuntura, né? A gente colocou lá uns pontos que a professora, a professora Monara. Monália ensinou que era aqui no era R3, R1 e no Migman, né? Colocar usando a moxa. E aí a gente fez. Depois que a gente voltou para Codó, nós começamos a fazer. Eu fazia aplicando a moxa nela, né? E aí, com a questão dos 40 dias depois, a Carol apareceu grávida. E aí, graças a Deus, ela teve uma gestação bem tranquila, muito tranquila mesmo. E aí tem um mês que a bebê nasceu, completou um mês, a semana passada, nasceu a Alice, depois desse contato com a acupuntura. Tá Legal, todo mundo feliz aqui. legal, parabéns, parabéns. Então, é isso quando a gente fala também dos protocolos, né? Então, assim, você não precisou pegar pulso, não precisou entender o que estava em excesso, insuficiência. O protocolo já ajuda, já funciona, né? Então, já está tudo aí. Então, o livro do Alteroxa é muito bom na saúde da mulher para muita coisa, porque já está lá os protocolos. Mas é muito importante, como você falou, ver o que é o órgão, qual é o órgão que está em excesso, o que está insuficiente, para a gente saber o que está fazendo. E aí, como você já está já, já começou nessa parte da saúde, principalmente da gestante e, e da fertilidade, né? É interessante se aprofundar nisso. Muitas vezes é o que você se identificou, essas coisas que você começa a ter o resultado, é muito bom. E aí, sobre a gestante, não existe ponto que não pode ser usado, tá? Então, eu te digo assim, com toda certeza, e com também como eu posso dizer, o eco da voz do Dr. Evaldo, que é o presidente da ABA, e dos melhores acupunturistas que trabalham com gestantes. Não existe ponto que não possa usar. O que a gente não pode fazer é combinar pontos que eu sei que vão fazer é, um, um um objetivo do que eu não quero, né? Por exemplo, eu vou estimular a contração numa gestante que está no início da gestação, né? No caso, essa sua gestante aí com 3 meses, né? Eu não vou usar os pontos que estimulam contração, tá? Mas eu não sei quais são. Então, assim, geralmente para a gente estimular a contração é a combinação de vários pontos, tá? Então, não vai ser só um. Então, se eu usar o IG4, que lá no livro tem IG4, cuidado que pode provocar aborto, mas ele também melhora a imunidade, melhora a dor de cabeça, melhora desconforto é, intestinal, melhora um monte de coisa. Então, eu posso usar ele junto com outros pontos que vão melhorar o objetivo, né? O E36 também não é indicado, mas porque ele trabalha também imunidade, energia, digestão, um monte de coisa que a tensão muscular melhora muita coisa. Mas o que acontece? O IG4, junto com o E36, junto com o Bexiga 60, eles estimulam muito a imunidade. E aí, se a gestante estiver sentindo que o bebê é um corpo estranho, é uma coisa que está sugando ela e ela está tendo sangramento, risco de perder bebê, eu não posso usar esses pontos, porque eles vão estimular mais ainda que o corpo dela vai expelir o bebê, né? Então, vai fazer com que o corpo dela rejeite o bebê. Então, eu tenho que usar pontos que acalmem ela, pontos do coração, pontos do pulmão, pontos sintomáticos, né? E aí tem tudo isso, tá? E aí um outro ponto que é contraindicado são os pontos da fossa triangular na orelha, que é o ponto ligado ao útero, o ponto ligado
anexos do útero, né? Então, são pontos que é contraindicado. Mas o próprio Xemen é ali perto. E aí vai ter livro que diz, não use o Xemen, tá? Mas se você quer acalmar, quer relaxar a gestante, equilibrar o sono, o Xemen pode entrar tranquilamente no protocolo de relaxamento, tá? Então, a gente pode fazer, sim, todo o relaxamento, tá? E pode usar qualquer ponto, tá bom? Então, só para te tranquilizar. Tá, então eu poderia, por exemplo, usar esses mesmos pontos aí pro rim, pode usar a moxa, colocar o rim 3, o rim 1, Tranquilo, poderia tranquilo. fazer. Pode Mas era sim. isso que eu estava pensando em fazer para fortalecer o rim, né? Porque ele está relacionado com a fertilidade, com a gestação, né? Sim, perfeito. E aí, nesse momento também, o baço é importante, que vai ajudar a equilibrar o que ela precisa e o que o bebê precisa. Muitas vezes, o desconforto na comida e na bebida e na sensibilidade da mulher é o corpo querendo proteger ela, dizendo para ela se afastar de certos temperos, de certas comidas, de certas pessoas, ela passa a não tolerar. Tá? Então, faz com que ela rejeite realmente pessoas, barulho, vozes, cheiro, comidas. Então, a mulher fica intolerante. O normal é até 12 semanas, que é justamente 3 meses, né? E o pico é entre 7, 8 e 9 semanas, é o pico disso. Se depois de 12 semanas continuar, aí sim a gente vai ter uma boa resposta com a acupuntura. Porque com 7 semanas, 8, 10, é difícil a gente até ter uma resposta muito boa, porque é uma proteção natural do corpo, é hormonal. Então, é o corpo da gestante protegendo ela para ela não comer qualquer coisa, beber qualquer coisa, tá? Beleza? Então, professor, uma sessão, ela provavelmente já ia sentir uma melhora, né? Sim, sim, sim. Disso Geralmente daí. são, né? Vamos testar, eu digo depois o resultado aqui. Legal. Eu estava olhando aqui o celular, o marido de uma gestante pedindo para eu atender ela, que ela está sentindo, eu acho que ela está em trabalho de parto. Eu atendi ela segunda-feira. Segunda? Terça? Aí eu tô perdido, hoje é quarta, né? Foi segunda-feira. Eu tava até falando com a Naide, eu saí da casa dessa gestante 10 horas da noite, e eu disse para ela que em 2 dias ela ia entrar em trabalho de parto. E aí eu não sei se foi sugestão ou se realmente ela está em trabalho de parto. O marido acabou de me mandar mensagem aqui, perguntando se eu posso ir lá agora, mas não vai dar. Então, é isso, pessoal. E aí, assim, se vocês puderem escolher um nicho, a parte de saúde da mulher é fantástica, porque a mulher é de ciclo. Então, se com a acupuntura é a melhor terapia para equilibrar ciclo, né? Então, com a acupuntura, a mulher se dá muito bem, né? Então, enxaqueca, fibromialgia, insônia, qualquer queixa da mulher, né? Menopausa, e aí só que a gente tem que se especializar de verdade, né? Então, é impressionante, né? Tem o Paulo Vieira, que é daí de Fortaleza, né? Ele fala muito, que ele trabalha mais com coach, mas ele fala muito, cara, é impressionante como as pessoas não investem na sua profissão. E aí ele conversa com um vendedor que fala mal da profissão, que vende pouco, que não ganha bem. Aí ele pergunta: quantos livros de venda você leu esse ano? A pessoa não compra, não lê livro, não estuda, não faz curso, né? Aí muitas vezes a pessoa acha que, eu fazer um curso de 2 anos de acupuntura, eu vou aprender tudo. Não tem condição. Na fisioterapia, que a gente estuda 4, 5 anos, a gente sai cru, sem saber de nada. Tem que fazer uma outra especialização, se aprofundar em um certo tema, para aí sim eu dizer, eu aprendi alguma coisa. E a acupuntura, esses 2 anos do curso, é só o começo, né? Então, eu quero trabalhar com criança, então tem que estudar pediatria, tem que estudar o desenvolvimento da criança, as principais doenças, até para estar embasando aquilo que você vai estar dizendo, né? Então, hoje, quando eu vou atender uma gestante,
eu falo de muita coisa. Eu acho que o que eu menos falo é sobre a acupuntura, né? Porque a gente vai perguntar como é que está a relação com o pai, como é que está com o marido, como é que foi a gestação anterior, se perdeu o bebê, como é que ela tá. E aí, depois, se a gente tiver tempo, é que eu vou explicar para ela por que que essas informações são importantes, né? Mas se ela queria ter bebê, se o bebê foi planejado, se foi desejado, se ela em algum momento teve um susto, um medo, uma raiva durante a gestação, porque dependendo da etapa da gestação, reflete muito, né? Então, tudo isso é muito importante, tá? E aí, eu quero trabalhar com atletas, tem que entender muito de esporte, né? Eu quero atender idoso. Idoso é um universo. Idoso é muito bom trabalhar com idoso, porque ele é fiel, ele não reclama, você vê a resposta de imediato, né? Então é muito bom, tá? Mas é interessante escolher um ramozinho para se focar e estudar mesmo, porque e aí vira uma referência. É fácil virar referência hoje, tá? Em acupuntura, porque não tem. E isso eu falo, sinceramente, eu falo isso há 10 anos. Quando eu comecei a dar aula em 2013, 2014, eu dizia, pessoal, não tem especialista em Fortaleza. Você procurar, eu quero um acupunturista que trabalha com criança, um acupunturista que trabalha com idoso, em Teresina. Não tem, né? Então, é um acupunturista que trabalha com atletas, né? E tem muito atleta, tem muita gente precisando, tá? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, eu vou passar aqui um caso, tá? Só para a gente comentar. E aí é interessante todo mundo participar, todo mundo, vocês três, né? 4, né? Tá a Nádia, a Flâmia, a Vivian e a Roberta. Então, pessoal, é importante, tá? Quem está assistindo essa aula aí, só assistindo depois, é interessante estar tá fazendo parte. Eu sei que é corrido, né? Não é todo mundo que consegue, mas quem puder tirar um tempinho é bom a gente estar junto. Então, vamos nós. Deixa eu escolher aqui qual é a tela. Caso clínico. Paciente sexo feminino, 32 anos, gestante, né? Então, já casa aí com o que nós estamos falando, né? E é dessa gestante, na verdade, é essa gestante aqui que eu estava atendendo ela. E eu botei o caso clínico e o marido dela acabou de ligar, né? Então, o caso dela, eu atendi ela segunda-feira. Paciente sexo feminino, 32 anos, gestante, com 39 semanas e 3 dias, né? E aí eu atendi ela, estava tudo bem, só que ela estava muito ansiosa, muito estressada. Aí a gente relaxou, eu verifiquei umas coisas lá que eu não falei para ela, nem sempre a gente precisa mexer em, digamos assim, em bagunças que ela jogou para debaixo do tapete, não é hora da gente expor, mas pelo pulso dá para a gente encontrar muita coisa na gestante. E quanto mais pulso a gente pegar, tá? Não precisa a gente entender tudo de pulso, mas você consegue identificar padrões diferentes, né? Então, pegou um pulso, você percebe que a pulsação não segue um ritmo, ou não segue uma intensidade, ou um distorce do outro, ou um lado para o outro, né? Então, é interessante, quanto mais pulso puder pegar, melhor, tá? Não precisa identificar nada, é só para pegar experiência e sensibilidade e você começar a comparar. Nossa, esse pulso aqui está diferente do que eu peguei. E se puder pegar o da mesma pessoa várias vezes, melhor ainda. Que vai dizer, o pulso do Alexandre hoje está assim, ontem estava diferente, né? Quando é à noite já está diferente. Então, se você puder pegar o pulso do marido, do irmão, do pai, da mãe, vocês começam a perceber diferença. E em algum momento, se estiver manifestando um desequilíbrio, o pulso vai ser o primeiro lugar que vai estar apresentando, né? Então, no caso dessa gestante, estava com 39 semanas e 3 dias, a data prevista para um parto de uma gestante é com 40 semanas. Então, quando a gestante diz, o meu parto é lá para 19 de novembro,
é porque é a data que ela faz 40 semanas, né? O parto pode acontecer 2 semanas antes, né? 38, 39, assim como uma semana depois, com 41. Mas nenhuma gestante quer chegar a isso e nenhum dos médicos também gosta de expor a isso, né? Esse risco. Que o bebê pode entrar em sofrimento muito rápido. Então, geralmente eles, a partir de 40 semanas, eles marcam a cesárea no máximo 45 dias, 40, no máximo 41, né? Mas pode chegar até 42 semanas, tá? Tem gestação que chega até 42 semanas. Queixas de ansiedade e dores por contração, né? Então, eu cheguei lá, ela estava muito ansiosa. O que que aconteceu? Ela foi no domingo, 2 horas da manhã, na maternidade, porque achava que estava em trabalho de parto. E aí, chegou lá, o médico fez um toque muito agressivo, piorou a situação. E aí ela não estava em trabalho de parto, não estava acontecendo nada, mas saiu o tampão e teve um monte de sintomas de como se estivesse em trabalho de parto. E aí ela já estava com 2 noites sem dormir, chegou a terceira noite nesse dia, né? Então ela não dormia há 3 dias. Durante a avaliação física, constatou-se edema nos pés e os olhos tremendo, né? Estavam trêmulos. E aí, isso na nossa conversa, foi só olhar ela, deu para ver que os pés estavam inchados e o olho tremendo, né? Comentou que os pés, aí, né, eu questionei, né, perguntei como é que ela estava em relação aos pés delas. Aí a gente comenta assim, leve, né, porque mulher fica muito sensível. Então a gente nunca chega para uma mulher dizendo que ela tá gorda, né? Nem ela grávida e nem de jeito nenhum. Mas para gestante a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque ela pode estar com medo, pode estar insegura, pode estar sensível, né? Então chegar, eita, mas teus pés estão gordos, né? Não vou falar um negócio desse. Aí eu vou olhar e dizer, ah, aqui tem um pouco de retenção, né? Como é que tá? Tá desde quando? Né? E aí ela comentou que estava assim há 4 dias, né? Então, não estava assim, mas de 4 dias para cá os pés estão inchando e os olhos dela eu percebi tremendo, e aí eu comentei também, seus olhos estão um pouco tremendo, quando você está ansiosa, acontece isso, ou já tinha? Aí ela disse, não, isso é desde a infância, tá? E essa foi a nossa primeira conversa, tá? E aí eu pergunto a vocês, o que que a gente precisa avaliar ou questionar nesse caso antes de avaliar a língua e o pulso dela? O que que vocês falariam com ela? E aí realmente eu preciso ouvir vocês. E aí? Teria alguma Será que dúvida? perguntar um pouco sobre a ansiedade dela, Uhum, que momento que ela fica mais ansiosa? Eu fiquei curiosa também, assim, ela estava ansiosa, mas como que ela falou isso na hora da consulta, professor? uhum, exatamente, porque essa foi a queixa dela, né? Ou seja, ela tá gestante, não era queixa, né? Ela estava com Sim. gestante, 39 semanas e 3 dias, mas a queixa dela foi ansiedade e dor por contração. E é justamente isso que a gente tem que perguntar, tá, Flávio? Se é essa a queixa principal, a gente tem que valorizar essa queixa, né? Que seria essa, né? Como valorizar as informações colhidas. Então, se a gente já tem essas informações, eu não preciso perguntar sobre o sono dela, sobre outras coisas. A gente foca nisso primeiro, depois a gente vai atrás de outras coisas, né? Então, começou a sua ansiedade, que é justamente o que você falou, né? Começou quando? Associada ao quê? Por que que você se sente ansiosa? É normal uma gestante estar ansiosa no final da gestação. Não sabe como é que o bebê vai vir, não sabe como é que a vida dela vai mudar. As pessoas ficam perguntando que hora que vem, que dia que vai nascer. Eita, mas tua barriga tá grande. E fora outros comentários, né? Então a gestante ouve de tudo. Mas é interessante a gente saber o que está te gerando essa ansiedade. Eu, Alexandre, eu já ouvi dizer que era o ar-condicionado do quarto do bebê que não estava bem, a obra de casa que não acabava nunca, o marido que tinha que viajar,
a sogra, que era chata e ficava toda hora perguntando. Ela estava sozinha porque o marido era ausente, sendo que o marido estava todo dia dentro de casa e com ela, mas na cabeça dela ele não estava grávido junto com ela, então ele não estava com ela, tá? Então imagina aí, né? Então, realmente, o que está te gerando essa ansiedade, tá? Boa pergunta, tá? Então é isso. E as dores, né? Aonde é que dói quando vem a contração? É atrás, é na frente, é na própria barriga, é lá embaixo, né? É na área do pubis, é na própria vagina, o que que você está sentindo, né? É dor de cabeça. Eu tenho uma dor porque o que acontece? Na hora da contração, o corpo vai lembrar de memórias de dores antigas, né? Então, se está tendo contração, o corpo tende a se proteger. E a gestante pode ter dor em vários lugares, né? Legal. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, no caso de gestante, tá? Eu gosto muito de trabalhar, eu caí de paraquedas nesse ramo, mas é uma coisa que a gente vê resultado, a gente vê assim a família ligando, o marido agora ligando, né? E a gente vê que dá uma resposta aqui e outras coisas não dá, né? Então, essa gestante aqui, ela tá com a melhor equipe de enfermagem, com um médico fantástico daqui de Teresina, assim, uma das melhores referências. E aí, né, aí procura assim o acupunturista essa hora da noite, né? Então muitas vezes já tentou de tudo, tá? E aí é interessante, é muito bom, tá? E aí assim, quanto mais cedo vocês começarem, e aí eu falo para a Flávia porque eu pedi para ela contar a história dela, porque realmente ela foi assim, elas acreditaram, né? Ouviram falar em acupuntura e estava fazendo uma na outra, né? E deu certo logo no início. E aí agora vai dar certo nela, né? Só que assim, a vida eu acho que tá esperando ela terminar o curso primeiro, para ela não Eu fazer, acho que né? Que foi o que aconteceu com a irmã dela. A irmã dela parou para, né? Porque não dava para ficar viajando, elas são do interior do Maranhão, não dava para ficar viajando para fazer o curso, né? E aí, assim, mas assim, não foi uma gestação de risco, né? Foi uma gestação tranquila, deu tudo certo. E também ela tinha que economizar essa mensalidade para o menino, né? E é isso, pessoal. Quanto mais cedo, quanto mais vocês praticarem, na verdade, tem gente precisando de vocês, né? Então, os pacientes de vocês já estão aí. Se não for de vocês, vai ser de outra pessoa, né? Então, por que não vocês, né? Então, tem muita gente precisando de acupuntura. E aí, é muito importante a gente se aprofundar, né? Então, a fisiologia da gestante, na visão da medicina chinesa, é muito rica. Se duvidar, é mais rica do que a própria medicina ocidental, tá? Então, elas contam, a medicina chinesa diz o que que acontece com ela na primeira semana, durante a fecundação, o que que ela precisa para engravidar, o que que atrapalha a gestação, a gravidez, o que que ela precisa fazer para no primeiro mês, o que que ela tem que evitar no primeiro mês, o que que ela precisa no segundo, no terceiro, no 10º mês. Então, são, né, na visão da medicina chinesa, são 10 meses. Então, cada mês tem um fator que é preponderante na visão da medicina chinesa. E aí, quando a gestante pede assim, Alexandre, tem como atender meu bebê? Eu tenho ele, tipo assim, há um mês. E aí eu não vou avaliar tanto o bebê, claro, eu vou olhar para ele, mas é muito importante a gente ver a gestação, como é que foi a gestação, tá? Porque a gestante, durante o atendimento... desculpa, eu estava pulando aqui. O bebê, ele tem muita história da gestante, da gestação, né? Então, é, com 3 meses eu perdi, tudo bom, Tatá? Com 3 meses eu tive um problema, ou com 10 meses aconteceu uma situação, então com 10 meses de gestação é um meridiano, com 5 meses é outro meridiano, com 2 meses é outro meridiano. E então a cada fase da gestação, o corpo dela estava de um jeito, tá? E aquele momento pode gravar muito o corpo da criança que está em formação, tá? Então, a fisiologia da gestante para a gestante é importante e dela para o bebê também, né? Beleza? E aí aconteceu nessa gestante.
Estou ansiosa para a próxima sessão. Ah, tô ansioso, viu? Então, a gestante, durante o atendimento, relatou que os pais dela se separaram quando ela tinha 6 anos, tá? E ela tem uma filha de 6 anos, né? E aí o que aconteceu? Durante o atendimento, a gente tem umas técnicas que a gente vai olhando e ela tinha um fator de carência, né? E isso a gente vai falar também no curso lá de acupuntura esotérica, faz parte disso, tá? Então, tem uns chakras que a gente encontra bloqueado e tem a ver com as carências que a pessoa tem e, assim, tem outras técnicas que a gente pode utilizar também, tá? Na acupuntura nem tanto, mas eu vi que ela tinha uma carência. E, geralmente, a gestante, ou ela sente em relação ao marido ou ao pai, que é o primeiro parceiro dela, né? E aí, eu ia perguntar para ela, como é sua relação com seu pai? Mas aí eu me segurei e só fiz a liberação com os pontos de acupuntura em relação a isso, né? Por quê? Não era o momento da gente mexer com isso. Se eu perguntasse para ela, como é a sua relação com seu pai? Aí ela começasse a dizer, meu pai se separou da minha mãe, eu só tinha 6 anos. Ela ia reviver muita coisa. Mas o que foi interessante, quando eu comecei a utilizar os pontos para isso, ela comentou durante o atendimento, né? Que a filha dela estava ansiosa e que era muito apegada ao pai, como ela era apegada ao pai dela também. E aí ela começou a falar do pai, do nada, né? E aí ela falou que ela era apaixonada pelo pai, o pai arranjou outra mulher, abandonou eles, e aí eu vi assim que tinha um certo rancor, mas que ela era apaixonada pelo pai. E isso atrapalha o trabalho de parto, porque é como se o ninho tivesse incompleto, né? E aí a primeira filha dela, né? Ela perdeu a primeira gestação e a filha dela, na segunda gestação, teve que ir para cesárea, né? E ela queria muito parto normal. E aí também tem esse fator, que faz com que a gestante também lembre muito da primeira gestação, de coisas anteriores, né? Então, é interessante a gente também saber como é que foi, se ela já teve filho, se ela perdeu algum filho, né? Que muitas vezes a gente está imaginando uma coisa, né? E pode estar ligada a outra, tá? Então, pela queixa da paciente de ansiedade, né? Eu não fiz isso, mas se eu fosse perguntar para vocês, o que vocês fariam, né? Então, ansiedade, muitos iam falar do coração, né? Dores na contração muscular, né? Contração do útero, ia pensar em outras coisas. Mas muitas vezes a paciente pode estar com medo, né? Então, o medo pode gerar ansiedade. Então, a ansiedade dela, como a Flame falou, pode ser só medo, né? Então, perdeu o primeiro filho e está com medo de perder agora, né? Então, viveu uma situação e tem medo agora, tá? Então, é muito importante a gente realmente questionar e valorizar as informações que você já colheu ali, tá? E aí, é como a gente está falando, depois você faz um protocolo, depois você vai estudar o caso, depois você vê os pontos real da estação. Aí é interessante se aprofundar em cada nicho, em cada setor que você quer, né? Quero trabalhar com gestante, é muito importante estudar a fisiologia da gestante. O que está acontecendo ali? Então, quando ela falou, a paciente dela está lá com 3 meses. Então, 3 meses começa com 12 semanas, com 13 semanas, 14 semanas, 15 semanas, até 16 semanas, né? Do terceiro até o quarto mês. Então, com 16 semanas já seria o quarto mês. E aí é interessante a gente entender o que está acontecendo ali, o que acontece realmente com o corpo da gestante, o que acontece, qual é o meridiano que influencia ali no terceiro mês, né? Então, também vale a pena a gente estudar isso, beleza? Tranquilo? Todo mundo? Faz sentido isso aí que a gente está comentando, pessoal? Ou eu estou falando sozinho? Não, tá falando só não. Só com a Tatá? Não, né? Tá não, professor. Também? Então, vamos ver um outro caso? Alexandre, Oi. aí eu podia valorizar essa parte do rim, do fígado. Sim, perfeito. Tá?
Então, ansiedade por ansiedade, a gente pode fazer só ponto sintomático. Intang, VG20, VC17, o P9, o P7, que ajuda na respiração, acalmar. C7, que é o Xemin, né? O C3, que é o alegria, né? Então, para tirar um pontinho, um pouco essa ansiedade com medo e colocar alegria, né? E é muito importante a palavra do terapeuta, né? Então, já já ela vai estar, ou ele, né? O bebê vai estar nos seus braços. Imagine vocês aqui. Então, se quiser fazer um exercício de meditação, feche os olhos. Imagine que o seu momento de parto, seu corpo relaxando, o colo abrindo, o bebê passando. Imagine vocês já depois do parto, você limpando ele, você abraçando, acolhendo, e isso ajuda a mente dela a criar uma realidade, né? Porque a mente da gestante só pensa em coisa negativa. E aí as pessoas ainda chegam da fila do pão para falar coisa negativa, né? Uma prima distante que não fala com ela há 30 anos, né? Brincou na infância, vem para falar uma coisa negativa. Então, é, é da gente tirar ela daquilo ali, tá? A Professor, escaldapés e outras práticas, eu ia perguntar aí, é porque o senhor colocou que ela está com edema nos pés e olhos trêmulos. Como sim, é que a gente pode ver essa questão aí dos... pronto. Legal, importante. Acho que foi a Nádia que comentou, né? Que aí a gente iria trabalhar o fígado com essa questão do olho, né? E aí, lembrando um pouco do que a gente comentou, né? E as contrações, né? A contração geralmente é dos músculos, tem a ver com o baço, né? E aí a gente vai vendo. Aí, nisso aí tem coração, pelas queixas dela, né? A ansiedade seria coração, as contrações seria baço e o olho seria fígado, né? Edema seria bexiga e rim, né? E aí que a gente trabalharia, tá? Pelos sintomas. Mas aí, quando a gente vai ver, o olho dela trêmulo é desde a infância, né? Então ela comentou, o olho é desde a infância. E aí pode estar ligado, e eu perguntaria, né? Como é que foi sua infância? Você morava aqui? E aí eu tentaria puxar alguma coisa nesse sentido. Mas geralmente gestante a gente relaciona ela ao pai, tá? É interessante a gente ver a relação dela com o pai e com a mãe. E aí, como quem não quer nada, a gente sempre pergunta, tá? Como é que foi a infância? Passou a infância aqui em Teresina, né? No caso de vocês em Fortaleza, passou na verdade, todo mundo aqui é de Teresina, né? Só tá a Roberta de Fortaleza. Então, foi em Flores do Piauí, como é que foi a infância? E aí ela pode estar comentando, né? Tem uma boa relação ainda com o pai, com a mãe. E aí, se ela comentasse que meu pai saiu de casa e tal, geralmente é alguma coisa ligada a isso, tá? Raiva, rancor, mágoa, que tá ligado ao olho, né? Que a gente sabe que é o fígado. E aí a gente encontraria isso, uma raiva do pai, que na verdade é a pessoa que ela mais amava, né? E aí eu já atendi muita gestante com esse fator, tá? Então eu digo isso assim porque a gente vai pegando experiência, mas gestante geralmente a gente pergunta como é que é a relação com o pai. Quando está em um parto demorado, um parto com muita dor, com contração, não está fluindo é porque é como se ela tivesse estressada com alguma coisa, o bebê não pode vir porque para o corpo pensa que ele está correndo um perigo e o bebê não pode nascer num lugar hostil. Tem que estar com um ninho bom. E aí o ninho bom ela está bem com o marido, está bem com os pais, está bem com ela mesma, né? E a gente trabalha isso. Aí a gente pede, pois então vai assistir uma comédia, vai rir, que aí ela vai passando informação para o corpo de que está tudo bem. Vai fazer um passeio, vai num parque desse, vai praticar um exercício sozinha, que ajuda muito. Beleza? Então, geralmente é isso que a gente indica, além da acupuntura, né? Então, para acalmar a ansiedade, geralmente a gente usa ponto sintomático para não mobilizar muita energia, porque essa ansiedade pode ser do rim, pode ser de qualquer coisa, mas geralmente o coração, aí pode aumentar a pressão dela, então a gente usa logo sintomático para o corpo acalmar. Dores por contrações, a gente usa lá os pontos do baço pâncreas para acalmar.
e os edemas bexiga, né? Então, o último mês de gestação, o 10º mês, é a bexiga, tá? Então, é normal o paciente estar com excesso de líquido, tá? Então, a gestante, no 10º mês, é bexiga. O 9º mês é o rim, tá? Beleza? Tranquilo? E é tão interessante que é quando produz o surfactante, né? E aí o rim é quem controla os líquidos. E aí produz o líquido, que é o último que precisa, o surfactante. E aí o bebê pode nascer com 36, 37 semanas sem precisar de suporte. Mas geralmente com 38 é mais seguro. 37, 38 é mais seguro. Beleza? Falar alguma coisa, Nádia? Não, estou pensando aqui dos bebês prematuros, né? Uhum. Aí falta muito rir mesmo, essa questão aí É. importante. Beleza? Vou passar aqui esse caso aqui agora com vocês, tá? Seria a mesma coisa que eu iria perguntar, tá? O que vocês acham aí desse caso? O que vocês acham? Professor, o órgão que controla, não, que está mais relacionado com a imunidade, qual é mesmo? Qual é mesmo? É o baço, é o baço pâncreas. É ele e o pulmão. São os E o dois. pulmão, é o pulmão, é na defesa, O baço, o baço é o principal, tá? Mas é o pulmão quem comanda isso. Quem, tipo, manda informação para ele produzir as células de defesa, produzir os anticorpos, para ajudar o pulmão, que ele é o mestre das energias. É como se ele mandasse energia para o baço e o baço tá lá em cima, manda a imunidade para cima, tá? Beleza? Então, esse paciente, sexo masculino, 14 anos, queixa-se de fraqueza generalizada, dificuldade de concentração e falta de ar, né? Então, chega para vocês, Anaide, eu tenho 14 anos, tenho fraqueza, não tenho energia para nada, fraqueza mesmo, dificuldade de concentração, né? E falta de ar. A queixa começou pós-Covid, né? Então, teve Covid, depois da Covid começou a sentir isso e já está com 2 anos. Durante a avaliação, lá na acupuntura, constatou-se que a língua dele estava, né, com a saburra branca e a língua estava pálida, né? Ou seja, sem realmente energia e sem sangue, né? A mãe comentou que na infância ele teve convulsões dos 6 meses até 2 anos de vida, né? Então teve algumas crises de convulsão, tá? E aí o que vocês gostariam de avaliar ou questionar antes de avaliar o pulso? Professor, mas a gestação da mãe, como foi? Beleza, Porque, assim, a gestação é primordial, né? Eu exatamente. tiro por mim, porque a minha gestação foi traumática, né? E a Tawane, no começo, ela ficou bem. E a minha amiga, que é acupunturista, que fez eu fazer o curso, inclusive, a Tawane melhorou bastante depois que ela começou a fazer os, os negocinhos homeopatas para ela, a fitoterapia. Sim, Ela sim. fez toda uma questão de fitoterapia para a Tawane,
E a primeira coisa que ela me perguntou, porque a Tawane não gostava de dormir muito e ela se espantava muito, como tinha sido minha gravidez. Aí eu fui Uhum. relatar e ela disse que os problemas que a Tawane tinha por causa do sono eram da minha gravidez, porque eu não dormia, né? Sim, Então eu acho que aí tem que ver a primeira questão, como foi a gravidez dessa mãe. sim. Foi a Larissa, foi? E era acupunturista? A Cibele, Ah, Cibele sim, Gonzaga. ali. Uhum. É, foi ela que fez todo o tratamento da Tawane com relação à fitoterapia. Muito bom mesmo. Melhorou bastante. Ela regulou o sono dela. A Cibele Foi aqui em muito bom. Teresina? Isso, ela Hum. é de Flores. Ela trabalha na. Meu Deus, como é o nome da Bleasby, Blaze? Blaze, Blaze? sim, sim. É, Ela é aham. da Ela é turma daqui. 11, turma 11, eu acho. Legal. Ela é muito. Ela é maravilhosa, Sibeli. Acabei de falar com uma amiga dela aqui, pedindo material. Legal. Então, realmente, né, você foi direto na fonte, né? Então, as crianças, né, segundo a visão da medicina chinesa, elas continuam conectadas à mãe, e principalmente nos 3 anos, até 3 anos, reflete muito a gestação. Então, muito difícil uma criança que tem um problema, ela não se recuperar, porque criança é como se ela tivesse ainda cheia de células-tronco. Tudo ela se adapta, tudo ela resolve, tudo o corpo dela melhora rápido. Mas ela, ela, o que ela não consegue melhorar, geralmente, é da gestação. É uma coisa que o corpo dela não aprendeu a se formar bem, né? Ou seja, tem alguma memória de uma agressão, de uma má formação, e a má formação não precisa ser uma doença, pode ser só a imunidade baixa, né? Porque a imunidade da mãe estava baixa, o sistema imunológico da mãe estava alterado e da criança já não sabe nem não teve, digamos ali o material para fazer o bolo, né? Então a gente até costuma dizer que a criança ali ela é um bolo que precisou de vários ingredientes. Se faltou um ingrediente, dá para fazer o bolo, mas vai ficar faltando alguma coisa, né? E aí, além dos ingredientes terem que ser todos na certa quantidade, né? Na quantidade exata, a gente ainda tem que ter a quantidade de energia exata, porque se botar muito fogo, queima o bolo. Pouco fogo, fica cru, né? E se botar uma quantidade que não seja organizada, tipo, no começo do bolo, bota logo no fogo alto para ele ficar pronto e depois apaga o fogo. Pode ser que ele também não fique bom. Então, a quantidade de energia da mãe também influencia muito, né? Então, no começo lá não se alimentou bem, enjoou muito, não comeu bem, isso faz com que a gestação muitas vezes se prolongue muito porque a criança não é bem nutrida no começo, não desenvolve como deveria, né? A ANAD trabalha muito com isso, né? Então tem uma curva do normal, né? Do desenvolvimento do bebê e também do peso da mãe, da quantidade de glicose, da pressão, que é o normal da gestante, né? Então é muito importante quando a gente está atendendo lá, mesmo que seja uma criança de 14 anos, saber como é que foi a gestação. A Tatá tinha quantos anos, Vivian, quando a Cibele fez? Quando a Cibele fez, ela tinha 2 anos e pouco, porque eu não 2 anos. dormia. Então, assim, E aí eu tava para ficar doida, porque eu não dormia, ela não deixava eu dormir. Eu já não dormi na gravidez, eu dormi 1 hora durante a noite. De meia-noite até 1 hora da manhã, eu dormia de 7 às 8. sim, E o resto era tudo ligada. E aí ela passou para mim e para ela. Então ela tratou as duas. legal, Ela legal, falou que tinha que perfeito, tratar as duas. E foi perfeito, 6 perfeito, meses. E em perfeito, 6 meses ela regulou o sono. sim, Foi incrível. Quando completou 6 meses, ela deu alta, porque ela dormia a noite toda. sim, legal, perfeito, perfeito. E aí ela deu alta, Foi né? muito importante. Então, então assim, ela foi exata porque a criança com 2 anos e não regular sono não é da criança, tá? E aí tá uma sacada que a Cibele teve, né? Então, assim, não é me gabando não, mas foi minha aluna, tá? Então, Ela disse para mim.
Gosto muito dela. E assim, a gente sempre fala, a gente não trata só a criança, a gente tem que tratar a mãe também, porque ainda tem uma conexão muito forte da criança com a mãe. Se a gente olhar só para a mãe, como é, né, na pediatria, nenhum, você nunca vão ver um pediatra passando alguma coisa para a mãe. No máximo, ele diz para a mãe não comer alguma coisa se estiver lactando, né, se estiver mamando ainda. Mas se não estiver mamando, é muito difícil, né, Anaís? Sim, O médico não sim, vai falar isso. Então, assim, fica muito conectado ainda. Então, se a criança não está dormindo, a pergunta é muito básica. Mãe, como é que foi a gestação? Como é que foi o seu sono na gestação? Ou se não quiser ser tão exato assim, só pergunta, mãe, a gestação foi tranquila? Como é que foi? Estava bem no relacionamento? Como é que estava a família? Estava tudo bem? Então, assim, para a criança não dormir, eu ia direto nisso, né? Para perguntar como é que foi o sono da mãe durante a gestação. Aí perguntava sobre o que que te tirava o sono, né? É dívida? É marido? É os pais, né? Seria questão de saúde. Então, é isso que a gente ia perguntar, né? Tinha alguma coisa dessas vezes, na tua gestação que te tirava o sono? Todas elas misturadas. Né? Todas elas misturadas. Menos a dívida, mas o resto era todas elas É, misturadas. Foi é, bem complicado. é. E aí foi aí que eu me apaixonei pela acupuntura. É, Sibeli, mulher, tu pode fazer, e eu posso não, porque eu não gosto da área da saúde. Sibeli, menina, deixa de ser besta, até que um dia ela, mulher, vai abrir a turma, vai fazer. Aí eu resolvi fazer. Mas Legal. assim, me apaixonei pela acupuntura no tratamento da Tawane, assim, porque a Sibeli foi precisa e exata, e ela melhorou, assim, 100%. Ela dorme tranquilamente, não tem mais aqueles sons, não acorda gritando, não chora, que ela chorava demais, não tinha quem aguentasse. Então, assim, ali eu me apaixonei pela acupuntura mesmo, assim. E eu nunca imaginei que hoje eu estaria estudando acupuntura, porque eu sempre pensava que era para a área da saúde, sempre, Uhum. sempre, sempre, sempre. Achava que tinha que ser formado na área da saúde. Sim. É. Não, assim, o interessante é que é para ser aberto, né, para todo mundo e faz parte das práticas integrativas, é um terapeuta e é um profissional, né? Então tem essa profissão de acupunturista, então pode ser qualquer pessoa, tá? Então, realmente, nesse segundo caso, a questão a se resolver é isso, né? Como é que foi a gestação dessa criança? Porque a COVID, várias pessoas têm, vários tiveram várias sequelas, né? Então, ontem eu perdi um amigo aqui em Teresina, da minha idade, que ele é bem gordão, e aí ele teve complicação pós-Covid. E aí ontem ele passou a noite, 2 horas da manhã, sentiu muita dor no pulmão, estava gripado, e ele não foi, ele era policial, foi lá no quartel e levou o atestado, né? Foi no médico, o médico não encontrou nada, 2 horas da manhã. Foi lá no plantonista, não encontraram nada, mas deu um atestado para ele ficar em repouso, porque estava gripado, né? Levou o atestado, voltou para o hospital, fez outros exames, encontrou um sangue no pulmão. Ele estava tendo um derrame. E aí foram entubar ele, ele teve uma parada cardíaca. Cara da minha idade, normal, o cara tava lá, realmente, ele estava gripado, mas sim, foi no quartel, fez tudo. E aí ficou dois filhinhos aí, de 8 e de 6 anos, né? Então, mas aí, a Covid veio agravar uma coisa que com certeza tinha outras coisas por trás, né? E nesse nosso caso clínico, nós temos aí um garoto de 14 anos que com 12 teve Covid, mas que com 6 meses estava tendo convulsão. Então, 7 meses, 1 ano, 2 anos. Então, se ele não está conseguindo equilibrar dessa convulsão, é muito importante a gente ver o que que a mãe comeu, o que que ela, assim, comeu de grave, né, de medicamento, ou o que que ela passou, né? Então, como é que estava o rim dela, como é que foi a gestação. Então, muitas vezes a gestante tomava medicamento que não podia, descobriu a gravidez já muito tarde, ou teve sangramentos, ou teve algum sofrimento do bebê durante a gestação, e é muito importante a gente avaliar isso, tá? Questionar, conversar,
E a gente sempre trabalha sem culpar e sem julgar ninguém. Não é culpa dela, não foi culpa da Vívia, a filha dela ter perdido o sono, né? Mas quem dera se a internet estava um pouco instável. Deu certo, melhorou. Então, é muito importante ver que a gente trabalha sem culpar e sem julgar ninguém, né? Porque não é culpa da mãe o que ela passou. E aí, quanto mais a gente puder conscientizar que a acupuntura não é para o trabalho de parto, é para a gestação inteira. E aí, a Flame quer trabalhar com gestante, é muito importante ela conhecer cada etapa, porque cada etapa é muito importante para a formação da criança. Aí ela pega uma gestante que com 3 meses, né, tá lá com 13, 14 semanas, ainda tá tendo enjoo, não é o normal. Aí a gente faz a acupuntura e equilibra, né? Mas a gente fez por quê? Porque muitas vezes a gente ajudou o coração a equilibrar, o rim, o fígado, estômago, mas ela também tem que se cuidar e ver que a relação com a sogra dela tem que melhorar, ou melhora, ou ela se afasta, né? Então, a minha relação com o meu marido, ou resolve, ou realmente tem que cuidar do bebê, porque o bebê sente tudo que a mãe sente. Ele absorve tudo que a mãe está absorvendo, né? Então, as emoções da mãe, basta 3 minutos para produzir os hormônios que vão para o bebê. Então, um medo do marido que saiu e não voltou, basta ali ele atrasar meia hora para ela mandar 25 minutos de veneno para a criança, tá? E aí é interessante a gente ver isso. Beleza? Legal, pessoal. Caso 2. Então, muito importante a gente ver isso, tá? Então, aqui. Professor, e essa fraqueza generalizada, com essa dificuldade de concentração e falta de ar, como que a gente vê isso aí? Então, não tem nada a ver com Covid, é o que é. Pode ser, pode ser. Então, a Pode COVID ser? veio. Porque, assim, esse paciente pode ter tido outras doenças, mas não estava no mesmo, digamos, no mesmo espectro, né? É como se fosse um pontinho, né? Que vai acertando vários pontos, várias doenças no mesmo corpo. Mas o mesmo ponto, no mesmo local, mesmo que seja leve, vai piorando. Então, a convulsão é um problema no sistema nervoso, né? Que pode estar ligado ainda ao sistema nervoso. E aí o sistema nervoso vai fragilizando, por mais que não dê mais convulsão, mas ele tem o sistema nervoso fraco, tá? Então a gente imagina isso. Pode refletir em quê? Em qualquer coisa do corpo, né? Então o sistema nervoso, a gente percebe temperatura, memória, sensibilidade, dor. Então pode representar em qualquer coisa, tá? E aí o sistema nervoso é como a gente percebe o mundo, né? E aí o que que acontece? Ele sente dificuldade de concentração, ainda é sistema nervoso, memória, né, atenção, concentração, falta de ar, aí pode estar ligado com a COVID, tá? Fraqueza generalizada, pode ser sistema nervoso e pode ser o próprio pulmão, né? Então, a fraqueza generalizada pode ser falta de energia, que é do pulmão. Aí vai olhar a língua, tá pálida e sem saburra, também é falta de energia, tá? Alexandre, Aí, assim, tá, pode pode falar. falar. Não, é porque assim, nesse caso aqui não apareceu nada de coração, Não, assim, mas muitas vezes o coração justamente está sendo protegido pelo pulmão, pelo rim, pelo sistema nervoso, tá? E aí esse paciente pode ter uma baixa qualidade de energia ancestral, uma baixa qualidade de energia nutridora, né? Ah, mas ele não gosta de comer isso. Por ele ser doentinho na infância, a mãe fazia muito dengo. E muitas vezes, ah, não, ele não gosta de comer isso, não gosta de comer salada, não gosta de comer isso. E aí, muitas vezes, não foi bem nutrido com a energia nutridora para criar uma energia defensiva, tá? Oi, Anete. o que eu quero colocar é assim, que a COVID, ela vem como um desgaste dessa energia ancestral da gente pesado. Pesado. Então, se é o que você o que o que já tinha de fraqueza vai piorar, mesmo que eu seja só sintomático, mesmo que eu não interne, não vá para o hospital, eu tiro muito por mim. Foi depois que eu tive 2 Covids que eu adoeci mais. Então, o caso desse rapaz, a gente viu que era na gestação, mas ele já vinha com a deficiência
bem grande dessa energia ancestral, tanto é que ele convulsionou, a gestação foi ruim, e aí veio a Covid, vai dar esse quadro aí perdurando por muito tempo, Sim, né? E fica mesmo, é porque há um desgaste, sim. e agora foi Covid, vem dengue, mas a Covid fez isso. Então, por isso que umas pessoas morreram, outras não, por isso que pessoas, né, apresentam ainda problemas hoje, 2 anos, 3 anos depois. É reforçar essa questão da imunidade, reforçar essa questão do baço, do pulmão. É como você disse, o coração é poupado em detrimento dos outros, né? Sim, 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 É porque a exatamente. gente não se cuida. É. Aí a gente começa, eu fiquei depois da Covid com falta de memória. Rapaz, vá se cuidar, porque o Alzheimer, as outras doenças que a gente sabe que é comum na velhice, estão cada vez aparecendo mais cedo. E é como você falou, a Covid sugou a energia ancestral, sugou a energia defensiva das pessoas, a ponto de não sentir nada na Covid, tive e nem sabia, mas quando tomou vacina, teve uma queda brusca, né? Sentiu tudo depois de uma vacina. E não deveria ser assim, né? Então, realmente ninguém está imune disso. E aí, se teve lá na infância convulsões, muita gente acha que isso é normal. Não, só foi até 2 anos, depois nunca mais teve, né? Mas nunca teve, mas o corpo guarda muita memória disso, né? Então, as fraquezas generalizadas, tá, desse caso, pode ser justamente assim, um caso brusco, né, bem chulo, mas uma poliomielite, né? Então, uma paralisia infantil que é como se fosse aquelas convulsões lá da infância que pode voltar com 40 anos da pessoa, né? Então, tem uma síndrome, a síndrome pós-pólio, de pessoas que tiveram, né, um contato com a poliomielite, não manifestaram, mas com 40 anos podem ter, né? Então, a herpes zoster pode aparecer. Então, tem muitas coisas aí de vírus, de coisas antigas que podem surgir com a baixa da imunidade. E a Covid veio aí para destruir tudo, né? Legal, Nádia, é isso mesmo. E aí a gente só pode cuidar da energia nutridora e atividade física para gerar energia defensiva, né? Vamos de caso 3. Meu Deus, já são 10 horas. Caso 3. Paciente sexo feminino, 54 anos, né? Queixas de fraqueza, fogachos e dores de cabeça, tá? Vertigem e... é porque eu repeti aqui, dores de cabeça de novo. Fraqueza, fogachos, dores de cabeça e vertigem. Ficou viúva há 10 anos e não tem filhos, né? Há 2 anos teve crise de pânico e tratou com acupuntura. E agora quer a acupuntura, mas a queixa dela é a fraqueza, fogachos, né? Então, 54 anos deve estar na menopausa, dores de cabeça, vertigem, né? Ficou viúva há 10 anos. E aí, já viveu o luto, né? Então, por não ter filho, possivelmente ela só tinha aquele companheiro até os 44 anos dela, né? Há 10 anos ele morreu. Então, 44 anos, ela é jovem, né? Então, é uma mulher jovem, com 44 anos, perdeu o marido, não teve filhos e muitas vezes ela se viu sozinha, né? E aí, possivelmente, deve morar sozinha, se não estiver morando com os pais, né? Então, depois que perdeu o marido, se tiver tido algum problema mais depressivo, um problema mais solidão, possivelmente ela pode estar morando com os pais ou não, né? E há 2 anos teve uma crise de pânico. E aí, se ela estiver morando sozinha, é pior, né? Então, tratou com acupuntura. E aí é o que é importante, né? A gente avaliar ou questionar até antes mesmo de olhar pulso e outras coisas. É muito disso, né? Como era a sua rotina? Você mora sozinha? Você mora com quem? Mora com 15 gatos? Mora com 10 cachorros? Porque muitas vezes a pessoa tenta compensar aquilo. E o pior é quando nem tem uma compensação, nem tem uma válvula de escape, né? Então, muitas vezes, para a pessoa não se ver sozinha, ela arranja um monte de gato. E aí vai pegando gato na rua, vai pegando cachorro, vai pegando planta, mora numa floresta.
né? Então é muito importante a gente ver com quem essa pessoa mora. Ah, não, eu moro com meus pais, eu tenho meu sobrinho que vem me ver, eu tenho um fulano, e aí eu ainda tenho aqui uma tia, tá? Então é importante saber quem é essa mulher de 54 anos, né? Então, o fogacho, o que é, né? Então, as fraquezas, tá ligado ao quê? Essa dor de cabeça, sente há quanto tempo, o que que faz melhorar, né? Ou se não melhora. E aí ela diz que teve essa crise de pânico há 2 anos, né? É muito importante a gente ver o que que aconteceu há 2 anos, né? Aí a gente vai ver, perdeu o pai, ou estava morando com um cachorro que era o parceiro dela junto com o marido, né? Era o filho que ela tinha com o marido morreu há 10 anos, ficou aquele cachorrinho que só tinha 2 anos, 3 anos, e aí hoje o cachorrinho já tem 13 anos, 14, né? Ou 10 anos mesmo, morreu há 2 anos e ela pode ter desenvolvido essa síndrome do pânico, tá? Então, eu atendi uma menina já de 17 anos que ela teve síndrome do pânico quando ela perdeu um papagaio. E aí o papagaio não era só um papagaio. Ela perdeu o pai com 5 anos e aí ela foi morar com o avô e o avô deu esse papagaio para ela. E aí ela tinha contato com o avô e aí há um tempo atrás o avô dela morreu. E aí, quando esse papagaio morreu, é como se o avô dela tivesse morrido de novo. E aí foi quando ela teve crise de pânico, tá? Porque ela conversava com o papagaio como se o avô dela tivesse ali ainda com ela. É uma conexão que ela tinha, né? Então é muito importante no idoso ou nessa mulher de 54 anos, que nem é ainda idosa, mas muitas vezes a energia feminina vai embora muito rápido, tá? Então a mulher pode se desgastar muito, perdendo sono, como é o sono dela, o que que gerou esse pânico dela, né? Então é muito importante, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Sim? Beleza? É, Eu queria entender aí, porque esse caso é muito complicado para mim. é, e aí é importante, tá? A gente avaliar assim, o básico. A pessoa já chega, muitas vezes ela chega com a resposta da pergunta dela, né? Então muitas vezes ela já tem uma autoavaliação. E aí a gente só confirma ou aprofunda ou realmente diz para ela, não, não está ligado a isso. O que pode ser mais importante é isso, tá? Então, como valorizar essas informações, né? Uma mulher de 54 anos, na visão da medicina chinesa, é muito importante a gente avaliar a fisiologia feminina, né? Então, na visão da medicina chinesa, a cada 7 anos, a mulher tem um ciclo, tá? E aí é aquilo que a gente estava falando, né? Quando a gente começa a escolher um nicho, é muito importante a gente pegar os textos da medicina chinesa que fala daquilo, né? Então, quem fala muito de esporte, a gente tem que focar nisso, né? Então, tem um livro muito bom de esporte que fala sobre a, a, a parte neuromotora do músculo. Então, lá no músculo, vai ter um local que o nervo entra e é um ponto de acupuntura. E aí esse livro traz todos o músculo do corpo, que é onde está a parte motora, né? E aí são os pontos de acupuntura que são melhores, mais eficazes para tratamento, né? Então, quem trabalha com nicho é muito importante se aprofundar nesses textos. E o texto da mulher, né? Tem uns textos bem básicos, bem legais, que fala sobre isso, dos ciclos. Então, 7 anos é uma menina onde os cabelos crescem, que o rim manda energia para cima, ela ainda não menstrua, e aí o cabelo da menina cresce muito rápido, e aí tem as explicações dele, né? E aí, quando aos 14 a menina começa a menstruar, a energia não sobe mais, ela começa a descer e sai e vira menstruação. No menino, começa a subir, no menino, no caso, são 8 anos, né? Então, de 8, o menino passa a ser 16, e aí ele começa a ter barba, né? E aí, na menina, de 7 vai para 21, onde o corpo dela está formado. Então, dos 14 aos 21, é o corpo preparando para ela ser uma mulher, né? Com 14 ela já pode menstruar, já pode ter filho, mas o ideal é depois de 21 anos, tá? Que o corpo dela vai estar pronto. Com 27, 21, né? 28, ela tem uma melhor qualidade para
gerar um filho, e aí tem uns aspectos da mulher mesmo, com 28 anos. 35, a mulher já está madura e aí ela pode ter filhos, ela pode, né, trabalhar, ela já vai ter muita coisa assim, a energia dela está no pico com 35 anos, tá? Depois, 42, a energia já começa a diminuir, tá? Então, com 42, a mulher que não teve filho tem que começar a pensar a ter filhos, tá? Com 49 anos, aí chega o final dessa etapa, tá? Então, com 49, o corpo entende que a mulher não pode mais perder sangue para não adoecer, para não perder yin, né? Então, a energia dela, o sangue dela, e para não perder o yin, né? Que é o sangue, o yin. Então, a energia yin da mulher começa a se perder dos 48 até os 49. Com 49, se a mulher não teve filho, não é para ela querer ter, mas muitas mulheres podem ter, até 60, tá? Para ser mais exato. Mas 39 não é mais para ela buscar isso. É comum começar a menopausa, 49. Tem algumas mulheres que começam bem antes, né? 35, com 40, mas 49 é para começar a menopausa. 56, aí já vai ter uma outra etapa, os cabelos brancos, e aí começa a pele murchar, o colágeno diminuir, e aí o rim vai preservar a energia da mulher lá no rim, tá? Então, ela perde cabelo e os dentes também vão enfraquecendo. E aí isso com 46, com mais 7 anos, 53, né? Aí cada vez vai evoluindo, tá? Então essa daqui tá com 54. Então ela tá lá naquela fase de, deixa eu ver aqui, 40, eu sou péssimo para cálculo, mas 7 vezes 5, 37, né? 7 vezes 6, 42, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56, que aí seria essa idade aí, né? Então, ela tá lá para 7 vezes 7, né? Então, 7 vezes 7, na visão da medicina chinesa, é normal ter os fogachos, é normal o calor, porque o yin tá diminuindo e o yang sobe, tá? E é isso que a Flávia comentou. A dúvida se o que que tá sentindo. Para facilitar, tudo que é o yin no nosso entendimento é a preservação da energia yin, tá? Então, se a mulher está com mais frio, se ela está mais parada, se ela está retendo líquido, é mais yin. Já se a mulher tem ressecamento da garganta, ressecamento vaginal, calor, agitação, angústia, aí é o excesso de yang, tá? E aí a gente vai ver se realmente é o excesso de yang ou é o yang está normal e o yin está baixo, tá? Nesse caso aqui, o que vocês acham? Geralmente o yang está normal e o yin começa a descer. E dá a sensação de que o yang é mais alto, então vem o calor, o fogacho, e o yin, como está mais baixo, vem a dificuldade de dormir, vem a dificuldade a vertigem, que é o rim, né, que é o tá no ouvido, vai enfraquecendo, vem a tontura, vem a labirintite, vem essas dificuldades, tá? Que é normal no envelhecimento da mulher. Então, com 47 anos, desculpa, com 54 anos começa a aparecer isso, tá? Só que pela nossa rotina, muitas mulheres são da área de saúde e dão muito plantão e perdem muito sono e acabam envelhecendo mais rápido, né? Mulheres policiais, demais isso acontece, tá? Dá muito plantão, se estressa muito, é muito injustiçada, né? E acaba também envelhecendo muito mais rápido. Então, tudo isso está acontecendo muito mais rápido, tá? Então, o declínio do yin, se o yin e o yang está normal e o yin começa a diminuir, quer dizer que a matéria começa a diminuir, a energia do descanso, do repouso, do ciclo, né, que o yin é cíclico, começa a diminuir. Aí diminui o ciclo menstrual, diminui a densidade nos ossos, a densidade no músculo, a pele fica murcha, né? Então a mulher tende a envelhecer mais rápido a partir dos 49 anos, tá? Beleza, pessoal?
Beleza nada, né? Professor, e aí Tem o mulher. objetivo da acupuntura aí para ela é Boa, aumentar o índice. boa pergunta. Então, né, o objetivo é equilibrar o yin, aumentar o yin, perfeito, perfeito, tá? Como é que aumenta o yin? Pois eu já ia lhe perguntar. Tá lá na primeira aula. Como é que a gente aumenta o yin, né? Tá na primeira aula, tá? Então, Verdade. alimentação é o mais importante, exercício respiratório, exercícios mentais, que é essa parte mais do descanso, do repouso, regular o sono. Então, na verdade, isso tudo deveria ser trabalhado lá na infância da mulher. Então, alimentação, que é a parte yin, né? Então, alimentos mais yin, né? Evitar coisas mais yang, evitar muita dança, muito estresse, perder sono, muita raiva, muita agitação. Então, tudo isso consome muita mulher, tá? E, então, diminuir o yang, que, na verdade, o yang está normal, tá? Então, não precisa diminuir muito. É evitar que ele suba, tá? Para ficar... Porque se eu colocar mais yang, eu vou ter uma discrepância maior, né? Então, se o yang permanecer do jeito que está e eu só aumentar o yin, que está baixo, né? Então, através da alimentação é fundamental, porque o corpo da mulher vai enfraquecendo, então tem que colocar alimentos e, e práticas mais yin, né? Então, menos impacto, se puder, exercício na água, né? Então, a água é yin. Então, se puder, hidroginástica, né? Caminhada na água, natação, tudo isso melhora as articulações e melhora o corpo da mulher, né? Então, seria isso, tá? Mas isso deve ser praticado desde sempre, para que o ciclo feminino sempre seja respeitado. Beleza? Tranquilo? Professor, o senhor falou aí da questão do cabelo branco, né? Uhum. O senhor falou aí da questão dos cabelos brancos, né? Isso sempre foi uma característica muito presente na minha família, né? Por Uhum. parte do meu pai. Sim, Geralmente 18, 19, tá todo mundo com a cabeça branca, professor, sim. né? Essa questão Aí da energia hereditária. eu no começo eu arrancava. Não é sério, eu arrancava, eu ficava louca, parecia um monte de cabelo, eu arrancava. Aí, rapaz, vou desistir, porque não, eu vou ficar loura, mas não adianta não. É uma coisa assim, aí até a Manara falou na aula dela, que é a questão da energia ancestral, né? Essa questão do Energia cabelo branco é ancestral a dentro questão. daquela família. E aí a gente tem, mas a minha família é calvo, né? Muita gente é calvo, muita gente fica, né? Cai os cabelos. Mas é isso mesmo. O nosso corpo. Boa noite, Anais. Obrigado. Então, o nosso corpo, ele tem essa questão de guardar energia ancestral, uma pré-programação que vira uma programação e a gente vai perpetuando, tá? Mas tem como a gente preservar para não gastar muito e aí a gente vai, tipo, economizando e gerando uma poupança de energia ancestral e os próximos não vão tendo isso, tá? Já é uma coisa da natureza, né? Então, a gente, assim, digamos que as raças mais fracas, as pessoas mais fracas, não conseguem nem se reproduzir. Não é problema da pessoa, mas é uma coisa que vem lá dos ancestrais, de tão longe, que às vezes o bisavô já vem fraco, a bisavó vem fraca, o bisavô, o, o avô, os pais já estão ali nas últimas para ter aquele filho, e aquele filho não consegue mais reproduzir, tá? Mas começa com esses pequenos detalhes. O cabelo branco, aí o outro é um calvo, né, muito careca, e aí o outro vai ser um problema renal, e aí todo mundo naquela família tem problema renal, ou pode ser, e aí por aí vai. Mas é um sinal, tá, de alteração hereditária. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, assim, essa mentoria eu acho que tem umas 25 pessoas, tá? Eu ia colocar 30 e eu achei que era demais, que eu não ia conseguir. Mas o pessoal não está participando. A gente tem aqui, vocês têm, mas foi muito bom. Para mim foi muito bom. Como é que tá aí para vocês?
Muito boa, professora. Muito Gostei. obrigada, professora. né? Gostando Vamos muito. repetir isso aí, gostei. E aí eu trouxe esses casos porque eu fiquei imaginando, não, se der pouca gente, pelo menos a gente vai comentar sobre assuntos importantes, né? E que remeta a tudo aquilo ali que a gente já falou, né? Sobre cada órgão, víscera, né? A importância das energias ancestrais, nutridoras, da fisiologia energética e desde a primeira aula, né? Do Yin e do Yang, que muitas vezes a resposta está lá naquele primeira aula, né? Tá normal a pessoa Vamos e ver. aí começa a ter a queda de um. Opa, o que está acontecendo? Será que é o Yang que subiu, que deixou nesse gráfico, ou é o Yin que começou a descer, né? Então é importante a gente identificar isso. E nesse caso aqui, é o caso clássico de que se uma pessoa está normal e aí começa a alguma coisa diminuir, as características todas vão ser desse gráfico, né? Ou seja, o Yin menor do que o Yang, então vai ser fraqueza física, o sangue fraco, né? Em relação, né? Então, se a gente comparar o sono, né? Então, geralmente vai ser mais agitado, o corpo vai ser mais fraco, o sangue vai ser mais fraco, o dia, né, que é Yang, vai ser mais longo, né? Então a comparação, né? Então tudo que a gente comparar o Yin com o Yang vai ser, no caso, um déficit de Yin, tá? Então não é o Yang que subiu, foi o Yin que baixou, tá? E aí é interessante que a gente vai ter que não baixar o Yang, né? Pelo contrário, o Yang está normal, a gente tem que elevar o Yin dessa pessoa. E aí a pessoa vai fazer. A Naide acabou de sair, mas ontem a gente fez a acupuntura. E, e aí eu perguntei, a Naide, como é que tá? Você melhorou de alguns aspectos? Ela disse, Alexandre, de alguns aspectos não, mas de outros sim, que é tô fazendo mais as minhas coisas, fiz muita coisa que eu não estava conseguindo fazer, que estava acumulada. Então, ou seja, ela levantou o yin, ela descansou, ela relaxou e conseguiu fazer muita coisa, tá? Porque o yang dela estava ali, mas o yin dela estava baixo, tá? Então, a gente deu um tempo para ela descansar, é como se fosse uma noite dormida, né? Conseguiu dormir melhor, a gente consegue fazer muito mais coisa. E aí a gente não deu energia para essa pessoa, pelo contrário, a gente fez com que o descanso dela fosse suficiente para ela ter energia para realizar as coisas. Beleza? Beleza, professora. Então, pessoal, pois obrigado, tá? A gente teve esse momento de tirar dúvida, de conversar assim, bem aberto com os casos clínicos, e no final da mentoria a gente vai ter outro momento, né? Então, agora em abril, eu até coloquei no grupo sobre quais são os conteúdos, vai ser agora uns conteúdos bem práticos, né? Cadê aqui? Nós vamos falar sobre, agora em abril, os pontos sul, né? Que é sobre a prática, né? Dos pontos sul, a importância da gente ver cada um, da onde é que ele liga, por que que aquela estação é importante. Os meridianos secundários, que é o aprofundamento da doença no nosso corpo, e as 5 leis biológicas do sentido e o sentido das doenças, que é por que adoecemos, né? Por que que a convulsão vem nesse sentido? Por que que o problema respiratório acontece, né? O microfone está funcionando, não? Tá? É porque eu estava olhando aqui no. Ah, Roberta, tá sem o microfone funcionar, né? Ah, tá. Tá. Tá bem, Roberta. Então, a gente vai ter essa relação das 5 leis que a natureza já traz, tá? Então, é uma coisa mesmo da gente perguntar, será que doença é doença? Será que não é só o meu corpo manifestando um desequilíbrio, como a visão da medicina chinesa diz, né? Mas como a gente identificar em qual fase eu estou do desequilíbrio? Será se eu estou numa fase Yin no começo, ou Yang no meio, ou um Yin no final, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Que as doenças se manifestam num certo sentido biológico da natureza, que é evoluir. Então, nada na natureza se perde, nada é de graça, nada é perca de material. Tudo tem um porquê a gente se manifestar. Agora a gente precisa identificar em que fase a gente está do problema, né? Tá?
Então, beleza, pessoal? Então, o pessoal de Fortaleza, a gente vai estar junto dia 20 e 21 agora de abril com a acupuntura esotérica. Eu estou só fechando com os meninos o local, tá? Então, quem puder dar uma dica de local, tá? Porque eu conversei com algumas pessoas, eles disseram que não estão gostando muito do hotel da aula. Então, eu fiquei na dúvida, tá? Mas eu vou ver direitinho. Essa semana a gente vai finalizar tudo e eu já mando para vocês o local da aula, beleza? Vívia, Roberta, obrigado. Flame, obrigado. Que bom que você está conosco, né? Então, muito obrigado vocês por hoje, tá? E quem não assistiu a aula, pessoal, pode assistir e rebuscar as aulas anteriores, que aí a tendência aqui é a gente acumular e forçar a prática, né? Muito importante praticar, né? Pessoal aqui de Teresina, a gente está vendo aí quando vai começar, mas eu acredito que agora, até o final de abril, se chegar todo o material, a gente vai começar um estágio lá no setor da polícia, tá? Então, quem quiser participar, eu vou falar nos grupos, e a gente vai estagiar com os policiais, tem de tudo, né? Policial feminina, Que policial coisa masculino. boa. Vou me organizar para me poder ir. Legal, legal. A gente vai. Tchau, tchau, Alexandre. Pronto. Tchau, tchau, Tata. Tá, então, aqui em Teresina, a gente vai ter esse estágio lá com o pessoal da polícia, tá? E, e aí eu vou estar sempre à disposição, tá bom? Beleza, pessoal? Tá certo, obrigada.